Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te dar dicas sobre investir, sobre renda extra e tudo mais. Esse vídeo tá muito legal porque eu vou te dar uns passos, abrir sua cabeça como você deve pensar para montar a sua carteira de investimentos, ou seja, a carteira de investimentos para iniciante. Mas não é um método que só iniciante usa, qualquer um pode aplicar, tá bom? Mas antes de mais nada, eu preciso muito pedir o seu generoso like nesse vídeo porque ajuda a espalhar, tá bom? Se inscreva com o sino de notificação e siga-nos no Instagram, está aqui na descrição um link aqui. Então siga no Instagram, que o Instagram está colocando conteúdo direto lá também agora, tá bom? Quando a gente pensa em montar a carteira de investimento, a primeira coisa que as pessoas iniciantes pensam é na segurança, né? Não, eu quero ter uma carteira segura, só que eu já falei a relação segurança e rentabilidade, né? Então, normalmente, coisas que são extremamente seguras e extremamente previsíveis são as coisas que rendem menos. Se você quer mais rentabilidade, você tem que arriscar um pouquinho mais, surfar um pouquinho mais algumas ondas diferentes, entendeu? Quando a gente pensa em montar carteira de investimento, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, tá bom? Então, a porcentagem que você vai direcionar, por exemplo, uma renda variável de acordo com a sua idade. A idade importa? Sim. Importa, pessoal. Ninguém fala isso, mas importa, eu vou falar o porquê. O 2 é definir quais são os seus objetivos de longo e médio prazo, de médio e longo prazo. E o 3, diversificar. Essa diversificação, ela vai falar diretamente com o primeiro item que eu falei, que é em relação à idade. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: a porcentagem que você vai deixar de dinheiro em renda variável, que seria o mais arriscado, digamos assim, tem tudo a ver com a sua idade. Eu vou explicar por quê. A conta é muito simples. Em muitos livros isso são citados, tá bom? Não sou eu que estou inventando, muitos gestores de investimentos, muitos influenciadores já vi falando, e é uma conta que pode ser que mude daqui a um tempo, mas a conta é assim. Por exemplo, você pega 100, suponhamos que você tenha 40 anos, beleza? Então, se você tem 40 anos, você vai pegar os 100 e subtrair 40, sobra 60, tá bom? Então, 60% é o que você tem que ter destinado para renda variável e os outros 40% em renda fixa. Tá fazendo sentido a conta? Por exemplo, tudo você tem que fazer subtrair por 100. Então, por exemplo, suponhamos que você tenha 80 anos. Qual é a porcentagem que você tem que destinar para renda variável, que seria o risco, 20, porque se você pegar 100 e subtrair 80, sobra 20. 20% em renda variável e os outros 80% em renda fixa. Então você não vai arriscar deixar 80% de toda a sua renda em renda variável, entendeu? Tá? Então você já tem que pensar mais no renda fixa e um pouco menos em renda variável. Suponhamos que você tenha 20 anos, isso praticamente inverte, 20 anos, você pega lá 100 menos 20, 80. Certo? Então, você pode deixar 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Toda essa conta, pessoal, é para você começar depois que você tiver a sua reserva de emergência, tá bom? Que seria mais ou menos uns 2 meses do seu salário guardado numa aplicação segura, pode ser um tesouro direto. Caso você pare de trabalhar ou acontecer algum problema, como aconteceu inclusive, você tem esse dinheiro para te financiar durante pelo menos 10, 11, tem gente que fala até 14 meses agora, tá bom? Entendeu a conta mais ou menos? É essa, então sim, tem uma porcentagem em relação à sua idade, tá bom? O 2 é definir os seus objetivos de médio e longo prazo. Então, se você é uma pessoa um pouco mais jovem, tem 25 anos, a 30 anos, você tem projetos de médio e longo prazo, tá bom? Se você tem 80, talvez você já não tenha mais tantos projetos para longo prazo, mas para médio prazo. Expectativa de vida, pessoal, tá bom? Eu tô falando da realidade, tô falando assim, a pessoa chega aos 100 anos morre, não é isso. Tá bom? Tem pessoas que passam e a expectativa de vida vai aumentar ainda, eu acredito. Mas a gente tem que trabalhar dentro desse número, que é um número legal, um número interessante, eu acho bem interessante, entendeu? Então você tem que definir a sua meta. Então você tem que pensar, relacionado às suas metas de médio prazo, você pode pensar, por exemplo, mais em renda fixa. As metas mais de longo prazo, mais em renda variável. Longo prazo seria o quê? Uma aposentadoria, uma previdência privada. Essa grana aqui vai ser para eu ter minha liberdade financeira. Pô, você tem 25 anos. Pode jogar isso para o longuíssimo prazo. Você não vai precisar disso daqui 20, 25, 30 anos. Mas o médio prazo tem que deixar um dinheiro numa renda fixa. CDBs, tá bom? Enfim, eu vou falar dos investimentos já. E diversificar. A diversificação de acordo com a idade. Então, por exemplo, vamos voltar no caso de 80 anos. Se você tem 80 anos, aí tem os meio termos, pessoal? Mas eu estou trabalhando nas extremidades para a gente conseguir entender melhor. Você tem 80 anos. Não faz sentido você diversificar tanto assim sua carteira. Então você pode deixar, por exemplo, fazer uma carteira de fundos imobiliários bem legal
para você ter uma renda mensal e deixar lá um dinheiro de renda fixa para você. Às vezes acontece algum problema, ou, sei lá, precisa de alguma coisa. Quanto mais idade, mais cuidados a gente precisa, a gente sabe disso. Então, deixar uma boa quantia lá em renda fixa e, por exemplo, os fundos imobiliários eu recomendo bem porque você tem uma previsibilidade maior das coisas. Você não tem que esperar tanto tempo as coisas acontecer como acontece nas ações. Do outro lado, se você tem 20 anos, você tem muito tempo para diversificar muito mais sua carteira. Você pode até comprar small caps, eu já falei o que é small cap, senão, se você não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então você pode comprar small cap, se aventurar um pouco mais. Se você está no meio termo, uns 50 e poucos, 40 e poucos, o conselho que eu te dou é o seguinte: monta uma carteira com renda fixa, distribui em CDBs, em tesouro direto, tesouro pré-fixado também é bem interessante, tá bom? E pode se aventurar um pouquinho mais em ações, mas eu já aconselho você se aventurar em ações mais conservadoras. Que seriam ações mais conservadoras? Elétricas, bancos, saneamento, telefonia, eu já falei falo várias vezes isso aqui no canal. E também bons fundos imobiliários. Então, do outro lado, a pessoa com muito mais idade, menos diversificação, com menos idade, mais diversificação, no meio termo, o meio termo de diversificação. Então não adianta ter 25 ativos, pessoal, senão você fica muito pulverizado. Eu aconselho você ter uns 10, 12 ativos ali entre os 45 anos, 50 anos, bem distribuídos e uma boa renda fixa para você poder ter uma segurança de curto e médio prazo também, tá bom? Gostou desse vídeo? Se gostou, deixa um like, comenta se você já está montando aí a sua estratégia de aposentadoria. Para tudo precisa de método, tá bom? Eu farei um vídeo aqui falando sobre os métodos que eu estou utilizando, por que eu quero e como vai funcionar tudo que eu vou fazer daqui para frente na minha vida para compartilhar com vocês, de repente para dar algum tipo de inspiração, tá bom? Obrigado por tudo, pessoal. Fica com a gente, ainda volta essa semana. Até a próxima. É nóis.